queria apresentar para vocês o professor Caio, né, que é o que vai estar falando com a gente aí sobre água de qualidade na suinocultura, reflexos no desempenho e na saúde, tá? Professor doutor Caio Abércio da Silva, né? Ele é médico veterinário, né? Fez a sua graduação em Londrina, na UEL, depois fez mestrado em Ciências de Alimentos, doutorado em Zootecnia, pós-doutorado na Universidade de Barcelona e na Universidade de Toulouse, na França também, tá? Começou atuando na iniciativa privada, mas desde 98 é professor da Universidade Estadual de Londrina, tá? É membro efetivo do curso de pós-graduação da UEL, já orientou mais de 50 alunos entre mestrado e doutorado, e é pesquisador também em produtividade do CNPq desde 2009. Possui mais de uma centena de artigos publicados e é autor de vários capítulos e livros na área de suinocultura. Passo a palavra ao professor doutor Caio. Diana, pela introdução, obrigado, Igor, pela oportunidade, obrigado a toda a diretoria da empresa, Cobra, né, de estar levando um tema aí bastante importante, bastante apelativo, negligenciado ainda, né, já vi palestras com essa terminologia, o nutriente negligenciado, já faz algum tempo, mas sempre me veio à cabeça essa palavra, né, para esse alimento, né? Muitas vezes não tratamos assim a água como um alimento, mas é um alimento essencial. E a ideia é dividir com vocês alguns resultados, algumas contextualizações do que esse elemento passa, né, digo a água, e algumas proposições que podem levar a gente a uma compreensão de que vale a pena investir nesse nutriente, tá bom? Vou fazer aqui uma divisão da minha tela e espero que vocês tenham tido acesso a ela. Todos estão vendo? Tá tudo certo, professor? Tudo certo? Tudo Então, tá certo. bom. Tá aparecendo certinho. Então, tá jóia. Só uma coisinha, professor. Quem tiver perguntas ao professor, por favor, direcione as perguntas no chat, que a gente, no final da apresentação, nós vamos estar respondendo. Ok, então vamos lá, né? O tema que discutimos junto com o Igor, a equipe da Cobra, foi água de qualidade na suinocultura, reflexo no desempenho e na saúde. De fato, eu já posso adiantar para vocês que é uma relação efetivamente sinérgica. E a nossa apresentação ela vai ser dividida em 3 partes. Uma contextualização, né, bem breve, uma caracterização desse cenário no Brasil, eu diria que é um pouquinho mais extensa, e, posteriormente, as ações e alguns resultados frente aos problemas e às ações sobre a qualidade da água, levando a resultados positivos, né? Então, já adiantando e alimentando a expectativa de vocês, nós temos um cenário favorável, com respostas positivas, quando a gente trata corretamente esse bem, né, a água. Então, nessa contextualização, eu uso aí esse é um livro que a gente redigiu junto com 2 profissionais, né, sobre bem-estar de suíno, e faço uma chamada aqui desse órgão consultivo do governo inglês, em 1992, né, que foi assim um dos pioneiros nessa mudança que passou a ser uma lei no Brasil, tratar bem os animais, né, lei recente de 2020, mas dando foco ao tema, nós temos exatamente essa linha, né, já em 1992, sendo colocada como essencial. O animal deve estar livre de fome e sede e deve ter acesso à água fresca e, naturalmente, a uma dieta completa para manutenção e saúde, né? Aqui é uma divisão bastante estranha, né? Mas que todos nós
costumamos fazer, né? Não tratamos a água como um alimento. E o próprio desdobramento dessa liberdade que o suíno tem não é tratado aqui dessa forma. Mas temos uma chamada muito importante. Na sequência vem uma metodologia desenvolvida em 2009 que gerou um protocolo de trabalho que permite a avaliação efetiva do bem-estar dos animais. Digo efetiva, mas, claro, ainda sujeito a um aprimoramento, porque protocolos mais precoces e mais pioneiro, né, nesse quesito de avaliação do bem-estar. Mas, de novo, em 2019, ele coloca, né, que o animal deve estar livre de ausência de sede prolongada, nós devemos ter medidas de suprimento adequado e avaliamos nesse protocolo que os animais estão numa condição de bem-estar quando temos um número adequado de bebedouros, limpos e funcionando corretamente na baia. Diferente desse exemplo aqui de um bebedouro tipo coxo, né, repleto de fezes. Um avanço mais recente, então, já citei isso, né? Em 2020, no dia 18/12, dezembro passado, então, o Ministério ela promulgou aí uma normativa, 113, que orienta que os animais devem ter um acesso permanente à água de boa qualidade. O termo boa qualidade ainda não tinha aparecido em nenhuma das orientações, né? O nosso protagonista de mudança, que é o continente europeu, e que simplesmente sinalizava para ter acesso à água. Claro que supostamente ela deve ter boa qualidade, mas agora nós temos uma lei, né? E quando a gente fala lei, a gente tem que segui-la. E esse processo aí da implantação da IN aconteceu agora no final do mês de fevereiro, né? E poderíamos ser penalizados se não atendêssemos esses dois quesitos, permanente, e a água de boa qualidade. Aí vem uma pergunta, né? O que é água de boa qualidade? Se a gente fizer uma avaliação bem direta, num entendimento que permeia essa lei, eu tenho que pensar no aporte, no que eu forneço, né? Como eu forneço, na quantidade, na adequação dos equipamentos, na questão microbiológica e também na questão físico-química. Esse é um tripé que eu não vejo como dissociarmos, né? Ao mesmo tempo, é um conjunto de três características que também se interagem, ou a favor ou contra, né? Podem ter um efeito sinérgico negativo ou um efeito sinérgico positivo. Se a gente pegar isso numa avaliação mais acadêmica e até menos, eu vou chamar de regular, quando se fala em qualidade de água, o que passa na nossa cabeça diretamente são os aspectos físicos, químicos e microbiológicos, né, que detêm para cada rol de característica, ponto, né, físico, químico ou microbiológico, as seguintes características: turbidez, cor, odor, né, os aspectos ligados aí aos minerais, ao pH da água, a presença de elementos que fomentam crescimento bacteriano, favorecem o desenvolvimento de crostas e, basicamente, nós temos aí vários minerais presentes no nosso país, cabo a rabo. E, por fim, a presença microbiológica, que normalmente está associada a alterações também vinculadas aos aspectos físicos, químicos, e que são potencializadas, claro, levando a danos importantes aos nossos animais, né? Chamo a atenção aqui também das algas, fomentadas muitas vezes por alterações nesses elementos aqui. Em termos de caracterização, que seria a segunda parte dessa apresentação, eu tomo a liberdade de usar um questionário que gerou aí 2 teses na universidade, na qual orientamos dois doutores, né? Que foi um levantamento realizado aí há 4 ou 5 anos, onde
usamos 114 variáveis de caráter produtivo, ambiental, genético, construtivo, e nesse conjunto trabalhamos com a relação desses fatores com índices zootécnicos. No total, isso representou aproximadamente 135 mil matrizes e gerando 2,4 partos em média por ano. Foi um cálculo que a gente usou para chegar nesses valores, né? Um dado real desse levantamento também, com 12,7 nascidos vivos, que foi o dado também obtido. Tivemos uma avaliação com essa magnitude, 324 mil ciclos reprodutivos e mais de 4 milhões de leitões avaliados. Isso foi conduzido em vários estados da Confederação, né? Representando os estados com mais histórico na suinocultura brasileira. E isso gerou, né, uma representação muito identificada com o cenário organizacional de granjas brasileiras, e os dados gerados se identificavam também muito com o Agrinis, que é uma das empresas, né, entre outras, que faz levantamentos dos índices zootécnicos anualmente. A gente ficou bem contente, porque, de fato, a gente sentiu que foi uma boa representação, uma boa amostragem nacional, praticamente representando 8% do nosso plantel de reprodutoras. E aí tivemos essa surpresa, e eu destaquei dos vários índices avaliados, né, dos vários fatores de produção avaliados, aqueles ligados à água. E tivemos a seguinte informação: 66% detinham água, usavam água de poço artesiano, mas um contingente muito grande de poços rasos, de mina, lagoas e rios. Desse conjunto, metade não tratam a água, né? Dados aí publicados agora, em 2020, né, pelo nosso amigo e aluno, né, Marco Calegari. É um dado assustador. E, adicionalmente, temos aí uma instalação que pode sinalizar que nem sempre temos uma água ou uma disposição de caixa d'água preservando essa água da ação solar, do aquecimento, condições que fomentam naturalmente o desenvolvimento microbiano. Na mesma linha, identificamos nesse conjunto de granjas, né, foram aproximadamente ao todo 150 granjas, nem todas responderam nossas enquetes, que o número de respostas e as diferentes fases reprodutivas pela qual passa. Temos aí uma concentração de bebedouros tipo nipo, ou a famosa chupeta, né, em quase todas as fases, mas uma presença ainda grande do sistema calha na fase de gestação, a prevalência do nipo, né, a chupeta, na maternidade, para a matriz, e uma prevalência do nipo para o leitão na maternidade, né, enquanto lactante. Isso indica que nós temos bebedouros muito baratos, prevalentemente nas granjas, e muitas vezes não sendo exatamente o melhor equipamento para o fluxo de água. E aqui um quadro que aponta ainda, né, muitas unidades de gestação com esse modelo e não oferece, a princípio, uma água de boa qualidade. Ela comumente tem um grau de contaminação elevado, muito embora, por outro lado, represente uma boa oferta quantitativa. Nesse tema ainda de caracterização, um outro levantamento um pouco mais anterior, na região oeste do Paraná, trabalhando especialmente com as cooperativas, tivemos um apontamento, né, dados também publicados, esse trabalho também foi um trabalho de orientação de mestrado agora. A maior parte dos bebedouros nas granjas de engorda, crescimento e terminação, são bebedouros tipo chupeta, né, ou nipo, né? Mais uma vez, eu faço registro de que não são bebedouros com um fluxo de oferta de água completamente otimizados. Existem bebedouros melhores. Mas, claro, existe uma condição de
de custo que faz com que esses valores, eu digo, esse percentual de uso, se explique, né? Claro, o custo envolvendo aí a decisão do produtor, do técnico, em fazer uso desse tipo de bebedouro. Mas, de novo, tivemos uma surpresa. Peço desculpas se essa atualização, são 4, 5 anos, né? Estamos à frente desses resultados, mas andei fazendo uma checagem não científica e parece que o cenário não mudou muito. Então, temos aí um contingente de água tratada de 35%, dados de 2017. Esse dado for um pouco melhor, ainda assim está distante do desejado, e chama a atenção que a questão da água, mais uma vez, se mostra aí ainda por muito o que se fazer. A terceira etapa, eu acho que ela é um pouco mais dinâmica, né? Envolve a questão aí das consequências e ações negativas quando enfrentamos problemas com a água e positivas quando adotamos ações a favor aí de resultados que promovam a sua qualidade. Claro, com repercussões sobre os animais, né? E começo fazendo uma explanação bem ampla, destacada em vermelho, para enfatizar, né, as consequências desses problemas advindos da oferta, da qualidade microbiana ou microbiológica e da qualidade físico-química da água comprometidas por essas necessidades não atendidas. Podemos acarretar diminuição do apetite, desidratação, estresse, comportamento agressivo, diminuição do ganho de peso, piora na conversão alimentar, diminuição na produção de leite, além de infecções do trato reprodutivo, né? Chamando a atenção de cistites e nefrites. Não fiz nenhuma invenção de informação. Esse dado é do pessoal da Embrapa, de 2010, né? E simplesmente estamos registrando os mesmos. Portanto, consequências muito severas. Aproveitando essa abordagem que permeia a questão patológica, esse é um artigo também que participamos, né, com 2 colegas, sobre o tema ações frente à salmonela, ações não medicamentosas, né, sem uso de antimicrobianos, portanto, processos preventivos, e chama atenção nesse processo das fontes que levam ao problema final, que é a contaminação da carne que consumimos, a água, né, registrada junto com o alimento, como uma dessas fontes. Portanto, faço com esse exemplo, né, também uma inserção de um tema super quente, que na avicultura está mais adiantado do que na suinocultura, mas que nos incomoda muito, especialmente porque temos ampliado de forma bastante intensa a exportação da carne suína. E lá fora a cobrança é muito maior do que aqui dentro. Então, a água, né, dentre outros veículos ou outras fontes de risco para o problema da salmonela, se apresentando também como causa do problema. E aqui, um capítulo no livro Doenças dos Suínos, né, que divido aí com os colegas, a Sandra Boroski, o professor Davi Barcelos, o nosso famoso, né, infelizmente não mais presente entre nós, o Dr. Yuri Sobestiansky, sobre patologias relacionadas à água. Então, esse material, se eu não estiver enganado, ele é de 98, alguma coisa assim, sinceramente eu não vou lembrar agora, né? Está sendo atualizado esse ano, deve ser lançado no segundo semestre uma nova edição. O capítulo de água permanece, mas uma preocupação importante, né? Gerando até um capítulo num tema importante da suinocultura, que são as enfermidades. E até então, essa abordagem das ações, né, passaram aí por aspectos
de enfermidades, mas volto a chamar atenção nesse slide que não menciona diretamente os agentes patológicos presentes na água, mas sim a questão físico-química, né? A presença de vários minerais e os seus respectivos limites, como uma condição também desfavorável para atender às necessidades dos animais e preservar seu estado de saúde. Mas, adicionalmente, eu gostaria de registrar que essas alterações, quando excedem esses limites, são base para muitos problemas também sanitários, potencializando quadros patológicos por exacerbar, por fomentar o desenvolvimento microbiano. Temos aqui como exemplo o magnésio, o ferro, fomentando o desenvolvimento da Escherichia coli. Podemos falar do sulfato, alterando a osmose do intestino, que facilita aí uma perda de água e expõe esse órgão a problemas osmóticos, aumentando o risco da colibacilose ganhar mais força, né? E tudo isso em conjunto com uma alteração do microbioma do trato digestório potencializam os resultados de problemas de saúde, né? Vamos usar esse termo. Aqui, pessoal, só para a gente registrar, então, os sólidos dissolvidos totais correspondem a uma combinação de vários minerais presentes na água, né? Quando subníveis elevados, próximos até 3.000 miligramas por litro, podem gerar uma diarreia transitória e, quando excedem, levam à redução no consumo. O pH muito alto, né, além de comprometer os aspectos físicos da instalação das tubulações, também compromete a coloração e, numa situação muito baixa, pode também gerar precipitação de medicamentos. Hoje, comumente, uma via bastante utilizada para a administração desses fármacos, né? No caso da dureza, principalmente caracterizada pela presença do magnésio e do cálcio, né, na forma aí de bicarbonato, de carbonato, nós temos também efeitos físicos, né, importantes. No caso dos sulfatos, como a gente já citou, a diarreia osmótica. No caso desses dois minerais, o suporte para o crescimento bacteriano, além de entupimento, e situações, né, também presentes que podem ser decorrentes de contaminações de fertilizantes na agricultura ou contaminações bacterianas que levam à presença desses dois componentes, né, cujas relações também não são interessantes, né, as diarreias, os abortos e a piora do desempenho. E, de novo, aqui, né, um quadro de minerais muito impactantes no balanço eletrolítico, gerando um desbalanço quando presentes em altas concentrações, levando aos quadros diarreicos. Faço essa abordagem, né, que também não deixa de ser uma caracterização, mas, sendo agora mais objetivo, com esses dois slides, focando nas categorias reprodutivas da granja, eu mostro aqui um primeiro quadro, que é o consumo de água, né, na coluna aqui, na vertical, com os dias de lactação, tá? Até 25 dias. Um dado bem comum e que se pratica no Brasil. Independente de serem porcas de primeiro parto, de segundo, de terceiro, né, a gente observa que há um consumo crescente ao longo da lactação desse nutriente da água. Isso tem uma relação bastante direta com a produção de leite. E garantir isso, além da sua qualidade, promove exatamente o que a gente está vendo nesse quadrinho na lateral aqui, tá? Dados publicados aí em 89, onde o ganho de peso do leitão, tá, está atrelado ao consumo de água da porca. Eu queria fazer um parênteses aí, porque
Sabemos hoje da hiperprolificidade das nossas matrizes, né? A coisa aí de dias tivemos um resultado de que a nossa melhor granja beliscou quase 40 desmamados porca ano, né? 39,30 alguma coisa. E isso nos indica, pessoal, que a questão da água ela é mais grave ainda, porque hoje, com essa quantidade de leitões, não há leite suficiente, o termo não é bem suficiente, mas há uma equalização não harmônica do número de leitões com a quantidade de leite que a porca produz. Os leitões estão bebendo menos leite porque há um contingente maior de leitões para mamar. E a produção de leite da porca, embora aumente com o número de leitões, não aumenta na mesma proporção. Então, se a gente ainda priva, por alguma razão, essa porca de água, e se ainda oferecemos para ela água de qualidade boa, do ponto de vista físico-químico e também microbiológico, temos danos naturalmente muito previstos, muito claros, evidentes, né? Esse quadro aqui, eu queria registrar também uma coisa que tem sido cada vez mais defendida, de que o leitão, já ao nascimento, ele é demandador de água. E nesse bolo que eu acabei de passar, né, em que eu faço uma interação negativa da hiperprolificidade com a ingestão de leite, eu colocaria que a necessidade de água dos leitões ainda é mais premente, ela é mais intensa. Esse quadrinho aqui, eu puxar essa apresentação, vamos ver. Opa, não vou conseguir puxar. Não rodou. Mas, enfim, nós temos aqui um leitão, ainda com o umbigo intacto, né? Secando, portanto, um leitão menos de 3 dias, consumindo essa água, né, no coxo que fica à frente da porca. Ou seja, muitas vezes um bebedouro desse mal posicionado, com fluxo ruim, tá, acaba não atendendo às necessidades de uma categoria tão carente desse bem, dessa água, né? O leitão nasce com 80% da sua formação, do seu corpo, com água. E isso vai sendo reduzido e chega numa idade adulta até 40%, 60%. Mas veja o quanto participa a água nesse momento para essa categoria, né? Nessa linha, pessoal, fazendo o link da porca para o leitão, também é de um trabalho publicado em 2020, de explicar esses números. Isso aqui é uma equação, tá? Eu estou avaliando a presença do bebedouro na maternidade junto com o comedouro, num sistema em que o bebedouro está na forma de coxo, num sistema de chupeta. Isso significa uma avaliação desses 3 elementos sobre a taxa de partos em mais ou menos 240 mil parições. Olha o que resultou isso. Se eu trabalho com o bebedouro, permitindo que o animal umidifique a ração, coma bem, né? Nós obtivemos aqui uma taxa de parto, que seria esse 92,30 somado a esse resultado, de 94,07%. Eu não tenho esse modelo e trabalho com um sistema de coxo, fornece melhor água do que o NIPO, eu consigo 93,25% de taxa de parto. Essa é uma estimativa baseada num valor muito alto de partos, foram 240 mil partos aproximadamente avaliados. Portanto, eu estou somando esse valor a essa taxa estimada, né, gerando, então, esse índice final aí. E se eu não trabalho com esse modelo nem com esse, uso somente o NIPO, minha taxa de parto chega a cair 1% até 2% em relação a esses 2 modelos. Talvez isso possa gerar um pouco de polêmica, né? Falar, mas, professor, eu tenho visto hoje que a maioria está usando nas células de parição um bebedouro chupeta, tipo bite ball, né?
e o senhor está me falando totalmente o contrário. São observações de granjas de várias idades. O que deve ficar vivo na nossa cabeça é que a gente deve garantir, independente do modelo, a melhor oferta possível, na condição de adequação do coxo à categoria, correspondendo ao que as regras de quem fabrica orienta. E, ao mesmo tempo, sobre um fluxo, uma qualidade microbiológica e fisicoquímica adequadas, naturalmente. Esse outro modelo, também fruto desse mesmo trabalho, né, portanto, mais de 240 mil partes observadas, nós estamos vendo a associação entre tratamento da água, feito nas granjas ou não feito, sobre o consumo de ração / conversão alimentar de matrizes em fase de lactação. Olha o consumo de ração de quem tinha água tratada e de quem não tinha. Agora, eu desconsidero o que eu falei aqui, eu ponho tudo no mesmo bolo e simplesmente isolo os fatores em tratado e não tratado. Olha quanto mais essas porcas consumiram em relação a essa. Isso seguramente vai dar um consumo de ração melhor e podemos presumir aí que o ganho de peso dos leitões será melhor, como também a minimização de quadros diarreicos. Portanto, né, o que a gente vê hoje, aqui registrado, são bebedouros desse modelo, né, mas isso tem questionamento, né? Há pouco o nosso amigo Alessandro, que está ouvindo a palestra, fala que a gente muda os conceitos, né? Embora isso seja uma coisa forte, eu tenho questionamentos a respeito disso. Talvez exista uma forma mais adequada para fomentar a água para essa categoria. Talvez não. Eu acredito que é assim, tá? E a mesma coisa acontecendo para as fêmeas gestantes, né? E passaram a não ter mais esse coxo com essa água, sempre com um aspecto aquém do que a gente gostaria, que é um exemplo bem típico, né? E, claro, consumindo uma água livre de contaminação, né, vindo fechada nesse sistema. Volto a questionar mais uma vez, né, se é um modelo que, além de preservar o estado qualitativo da água, fornece quantidades suficientes. Põe um pouco em xeque isso. Bom, falando de volume, né? Aqui um trabalho clássico de 2006 para animais desmamados, e nós temos aqui um fluxo que aumenta em mililitros por minuto, e vamos ver o reflexo no consumo diário de ração e no ganho de peso dos animais. Então, à medida que aumentou o fluxo do bebedouro, aumentou o consumo de ração e, naturalmente, o ganho de peso se apresentou melhor, né? Isso prova tudo o que nós estamos falando, agora para uma fase importante também de alta performance, que é a creche. Esse trabalho, também desenvolvido pelo nosso grupo, onde 118 granjas de engorda, de forma repetida, vários lotes dessas 118 granjas foram avaliados, a presença da chupeta e bebedouros, como os coxos, ou a associação da chupeta, com misto, coxo com misto, mudou uma relação de consumo de ração de forma importante. Tá? 2,18 quilos dia contra 2,21 para animais de crescimento e terminação. Então, fala, poxa, Caio, isso dá 30 gramas dia de consumo. Entretanto, como são 100, 110 dias uma fase de crescimento e terminação, isso pode representar mais de 1 quilo de peso vivo ganho, além de consequências sobre a conversão alimentar. Então, não é pouco. Tá? Aparentemente, parece pouco, mas não é. E isso nos remete, de novo, a olhar com muito mais carinho para a forma como estamos fornecendo a água para os nossos animais de crescimento e terminação. Nesse sentido, faço uso de duas afirmações, né, baseadas em vários autores. O consumo de ração dos suínos é determinado pela quantidade de água que bebem. O consumo de ração dos suínos é determinado pela quantidade de água que bebem, e não o contrário. Ambas as ações fazendo parte do comportamento digestivo. Então, o animal só come porque ele bebe, e ele come melhor porque ele bebe melhor.
mais visitas aos bebedouros, maior aumento do tempo gasto em atividades relacionadas à alimentação, levando a um melhor consumo e ganho de peso, especialmente em animais de crescimento e terminação, né? Animais que levam aí boa parte do nosso investimento, né, na manutenção de uma granja. Bom, essa tocada, pessoal, ela tá sendo dirigida para a questão de consumo, né? Basicamente, eu não tangenciei muito o aspecto qualitativo que eu vou entrar já já com vocês. E aqui também é um trabalho nosso de tese, foi minha tese de doutorado, né? Então dá para ver que eu sou novo, terminei meu doutorado antes de 2002, publiquei em 2002. Tentamos fomentar o consumo em leitões desmamados, uma classe bem complicadinha de se ajustar ao consumo de ração e água, né? E tentamos usar um adoçante via água, né? E tivemos um resultado interessante, 962 ml contra 1.028 ml nesse intervalo de 21 a 42 dias de idade. Nós medimos todo o consumo, inclusive perdas. Existia uma caixinha que recuperava as perdas do consumo de água. E isso respingou no quê, pessoal? Mais consumo de água, maior ganho de peso. Olha a diferença. Por quê? Porque comeram mais ração. E não tivemos alteração na conversão alimentar, né? Ou seja, ganharam mais porque comeram mais. Isso gerou uma conversão semelhante àquele que não foi estimulado, porque não tinha um estímulo na água a comer mais ração e a ganhar mais peso. Muito bem. E aí vem uma informação também, né, casualmente de amigos nossos de uma das universidades aí que a gente estudou, né, na Espanha. Então, o consumo médio de água durante a primeira semana pós-desmame mostra uma proporção de 4:1, 3,2:1, 3,1 na terceira semana e 2,8:1 na quarta semana. É muita água, pessoal. A relação mais comum que a gente encontra é de 2,5 a 3:1, né? Ou seja, isso reforça a preocupação com a categoria pós-desmame em ser atendida com um fluxo, tá, de água adequado. Naturalmente, é uma categoria muito vulnerável a transtornos digestivos, e aí eu não tenho como dissociar, né, isso jamais, em qualquer fase, aliás, que devemos preservar qualidade microbiológica e físico. Essa linha de estimulação, e aí eu já começo a entrar um pouquinho na parte de controle microbiológico, né? Eu falo aqui para vocês dos ácidos que têm sido veiculados na água de bebida nas fases, principalmente de creche, especialmente nas primeiras semanas, segunda ou terceira semana, né? Que tem sido um manejo bastante interessante, porque os leitões, né, quando a gente promove um baixamento do pH, além de facilitar o controle de quadros diarreicos, minimizando a contaminação bacteriana eventualmente presente na água, esse pH ajustado acima de 3, 3,5, né, eu diria que entre 5 a 3,5, ele aumenta o incremento de consumo de água, né? E, por esse motivo, fomenta o consumo de ração. Então, a gente tem percebido que o leitão se mostra atraído por uma água acidificada. E, paralelamente, isso tem benefícios diretos sobre o controle microbiano da água, correto? E aí a gente ganha com todo esse conjunto, né? Também para o leitão lactente, quem comece, isso daqui é uma foto na maternidade, infelizmente, o filminho não está rodando, né? Mas eles são ávidos por beber uma água acidificada. Isso é disponibilizado nos primeiros 10 dias, especialmente, porque também isso favorece o consumo da ração creep feeding. Essas afirmações elas são mais observacionais do que científicas. Não há muitos estudos comprovando isso.
mas boas granjas que manejam isso adequadamente têm, aliás, granjas que manejam isso adequadamente são granjas com ótimos resultados, né? O que a gente vê de bom, a gente tem que passar para frente, copiar e colar. Opa, aí saiu o filminho. Bem pouca água aí, mas interessados, né? Muito bem. Nessa questão, pessoal, ainda dos ácidos, e eu estou focando no seu uso na água, né? Mas não é também diferente dos procedimentos que fazem uso em rações. Vamos entender que um leitão desmamado, já que é a categoria que está em discussão agora, ela é uma categoria que recebe uma ração com alto nível proteico, né, com ingredientes bastante digestivos, mas que tem, em algumas situações, alguns deles detêm isso, uma capacidade tamponante alta. A própria proteína, né, ela tem uma capacidade tamponante alta. Se eu tenho uma capacidade tamponante, eu tenho um complicador de acidificação do estômago, né? Paralelamente, os leitões jovens têm uma insuficiência do ácido clorídrico, que é um precursor, né? Aquele que dá o start, que dá o gatilho para a produção de pepsina, né? A conversão do pepsidinogênio em pepsina. Então, o pH gástrico de animais jovens, por esses dois fatos, ele se mostra mais alto, diferente do que um animal adulto tem, né? E aí nós temos uma piora do papel da enzima, dessa protease, né, sobre uma digestão já iniciada, que deveria se iniciar no estômago, e ao mesmo tempo temos problemas também com proteases intestinais, né? Aqui destacando uma protease do pâncreas. E aí, toda a consequência, até destacada em vermelho, né? Piora da digestão, favorecimento do desenvolvimento bacteriano, aumento de quadros diarreicos, né? Então, ao mesmo tempo que a gente melhora o aspecto microbiológico de uma água, nós temos esse favorecimento nesse conjunto fisiológico que explica a questão, né, do pós-desmame ser bastante atendido quando se pratica esse manejo. Tá? Aqui nós temos um exemplo bem típico, né? Consumo de água de leitões desmamados, com ou sem uso de ácidos orgânicos na água, mediante um programa adicional, né, de medicação completo ou reduzido. Então, ele faz uma combinação. Eu não vou dar nada, é o grupo controle, eu vou dar os ácidos orgânicos via água, eu vou dar os ácidos orgânicos e vou reduzir o meu programa de antibióticos, que é uma proposta que a gente tem observado aí constantemente. Os antibióticos são uma ferramenta fantástica, né? E a expectativa é que, com as reduções, como alguns de vocês já experimentam em suas granjas aí, a gente passa a ter desafios, né? Então, vamos ver o que aconteceu. Olha. O grupo controle, na primeira, segunda, terceira e quarta semana, né? O consumo de água aumenta naturalmente à medida que a semana passa, correto? São 420 leitões avaliados, 10 repetições, 14 animais por baia. Então, aqui nós temos um consumo em litros por baia por semana, bom? Não é um consumo por animal. Mas olha quando a gente põe o ácido, olha, já aumentou, né? Quando a gente tem o ácido e reduz o uso de antibióticos, né? Aqui com o antibiótico em alta, mais ácido, nós tivemos um quadro de redução um pouquinho desse consumo, mas ainda, né, o ácido conseguiu promover um consumo de água bem superior, com diferenças estatísticas, né? É um estudo até recente, com uma tendência de melhora aqui, frente aos consumos observados no grupo que não recebeu ácido. E aqui uma explicação de quais foram esses ácidos e qual foi o antibiótico utilizado no pacote. Tá? Então, aí uma informação, né? Após o desmame, o início do consumo de alimento está estreitamente relacionado com o consumo de água, sendo que
quanto mais rápido ocorrer a adaptação do consumo de água, maior será o início do consumo de ração. E todo mundo sabe como a gente esperneia, né, para ter um leitão aí logo após o desmame consumindo bem ração, né? É o carro-chefe para ele enfrentar as adversidades da fase, não ter problemas diarreicos, né? Recuperar aquele gap que é típico, né? O leitão desmama muito bem e nos primeiros dias decai um pouquinho ou cresce de forma insatisfatória. Então, a água é essencial para isso. Aqui é a mesma linha, né? Mas agora mostrando o papel dos ácidos no peso vivo dessa turminha frente ao grupo controle. Então, veja bem, né? O peso vivo passou de 12,5, quando a gente tem um antibiótico 12,8 e quando tem o ácido 13,5. Na primeira semana, né? Para esse item, e depois por semana os índices zootécnicos, ganho de peso, consumo e conversão. Então, sempre a favor, olha, mesmo nas idades mais precoces, né? Quando se utilizou o ácido via água, o ganho foi superior, né? O consumo foi superior e a conversão foi melhor. Tá? Eu não vou repetir em todas as fases, vou pular aqui para a quarta semana. De novo, um ganho, 403 contra 478, intermediário, 419. Né? E os consumos não mudaram muito, tá? Mas o efeito do ácido, que também é positivo por outras razões, né? Já explicadas, inclusive favoreceram de forma significativa a conversão alimentar desses animais. Esse é um outro trabalho também que faz uso de ácidos associado a óleos essenciais e são 4 conjuntos, né? Então, temos uma avaliação do consumo de água a 10 graus, a 33 graus, depois a água a 10 graus mais ácidos, a água a 10 graus mais ácidos e óleos essenciais. O melhor resultado, pessoal, foi com os ácidos. Os óleos, por vezes, alguns óleos essenciais podem diminuir, né, o ímpeto de consumo de ração, e nesse caso, o consumo de água. E foi o que aconteceu. Mas, mesmo assim, né, junto com a presença dos ácidos, levaram, se a gente olhar o conjunto dessas colunas aqui, né, e o conjunto dessas colunas, eles se apresentam num nível superior, tá, para o consumo de ração que esses animais apresentaram, superior ao grupo que recebeu uma água com essa temperatura e sob essa temperatura. Sobre temperatura, eu não estou falando nada, né? É um tema bem diverso. As respostas variam muito também em função da temperatura ambiental, da idade do animal, tá? E é um tema que levaria a uma extensão dessa discussão, portanto, não estou abordando nesse momento. Né? Aqui é a mesma situação, tá? E, de novo, a gente vê aí as respostas desses 2 tratamentos, né, sobre o consumo. Então, o consumo de água com o pH mais baixo, 3,4 e 3,8, que foi o que esse tratamento permitiu nesses 2 grupos, foi claramente maior comparado com o consumo de suínos suplementados com água sem edificação, sem 2 grupos, tá? Cujo valor de pH ficou entre 6,7 e 7,8. O consumo de água, pessoal, desculpe, eu falei consumo de ração no slide anterior, tá? Mas, de novo, né, se a gente obtém um consumo de água mais elevado, eu posso usar a frase do Brooks aqui, né, bem antiga, mas repetida também já no NRC de 2012, né, que há uma correlação forte entre o consumo de alimento e o consumo de água para leitões desmamados com 3 a 7 semanas de idade. Tá? E aqui é a fórmula, é uma fórmula positiva. Comeu mais, bebeu mais água, comeu mais. Né? Há quem defenda que a água é o carro-chefe do consumo. O Brooks, né, um pouco mais de tempo, inverte isso. Muito bem. Aqui, pessoal, é um levantamento que fizemos no ano passado, ele é bem expressivo, entrevistamos
várias empresas grandes cooperativas, as maiores empresas do Brasil de produção de suínos, tá? Também alguns nutricionistas. Foi um estudo que foi demandado, e eu só queria registrar que 100%, tá, desses entrevistados adotam regularmente o uso de ácidos nas fases pré-inicial 1 e 2. Quase 100%, ok? Sob essa duração, né, fazem uso dos ácidos na ração inicial. Depois cai mais um pouquinho, né, e segue caindo. Muito embora ainda de forma bastante expressiva, para fins de controle de cistite em gestantes e lactantes, o uso de ácidos ganha um espaço bastante grande. Isso chama atenção porque, embora aqui estejam nominadas rações, nós podemos fazer uso disso via água, né? E cada vez mais tem sido um veículo preterido, né? Preferido em relação à ração. Tá? Muito bem. E aqui mais uma afirmação desse levantamento, não são dados publicados, né? Mas é uma enquete, apontando aí que as rotas de participação ainda prevalecem via ração, né? Mas nós temos aí um contingente, se somar passa de 100%, então tem pessoas que responderam também que preferiam a água em primeiro lugar, que não sabiam, e, portanto, esses valores não fecham, por isso eu deixei entre parênteses, né? Mas que, em condições especiais, para situações de desafio e para promover o consumo de água, como a gente registrou, a rota via água, né, sem dúvida, é o melhor caminho. E, nesse particular, né, os veículos ou produtos comerciais líquidos também são mais defendidos por esse grupo, né, que busca trabalhar aí com momentos específicos de uso de ácidos via água, né? Então, que produto eu usaria? Eles preferem os produtos líquidos aos sólidos para diluição via água. Esse resultado é o último estudo que a gente está trazendo para vocês, e agora ele faz uma conexão bem ampliada, porque ele usa, né, o impacto da limpeza da linha, né, da desinfecção, a gente poderia chamar assim, da cloração, que seria o tratamento da água, e do uso de ácido como um potencializador do consumo e do tratamento eventual microbiológico, somando aí ao efeito da cloração, né? Então, é um trabalho aí de 2012, foi apresentado num congresso americano, né? São 4 grupos, 4 tratamentos, é um trabalho com 480 leitões, né? Então, é uma condição experimental bem generosa, bem respeitada, que nós estamos vendo aqui. A limpeza da linha foi feita com ácido peracético, estabilizado com solução de peróxido de hidrogênio. Foi a limpeza. Depois foi feita a ingestão estabilizada de dióxido de cloro, que seria a cloração. E com ácido propiônico e fosfórico, trabalhou-se o pH dessa água. Então, o que nós visualizamos aqui? O grupo sem tratamento, só com os ductos limpos, né? Só com os ductos limpos, mais o ajuste do pH, e aqui a cloração antecedendo o ajuste do pH. E o resultado, pessoal, do ganho de peso desses leitões na fase de creche foi progressivamente maior, né? De 278, passamos aqui de 300, né? Então, esse foi à medida que avançamos nessa linha de tratamento, tivemos melhores resultados. Muito bem. Nesse quadrinho aqui, eu estou avaliando esses mesmos tratamentos, né? O controle, a desinfecção, mais cloração e a correção do pH, agora com mais uma variável que são as semanas, 6 semanas que duram uma fase de creche. E a gente vê aqui que todo mundo começou mais ou menos igual,
depois os melhores tratamentos, né, que combinavam a coloração, a desinfecção da linha, mas a correção do pH, foram avançando, né, e geraram pesos finais melhores, tá? E traduzidos em números. Então, nós temos aqui o último resultado, que é a combinação mais plena, com 20 quilos, frente ao grupo controle negativo, que não sofreu nada, de 17,5. Né? E os valores intermediários para quem recebeu só a desinfecção e a desinfecção mais a coloração. Ok? Então, essa é a linha, né, resumida de todas as fases, né? E a gente pode ver que isso já começa logo nas primeiras semanas, né? E vai melhorando. E, finalmente, a repercussão disso sobre a conversão alimentar. Não bastasse melhores resultados do ponto de vista de ganho e peso, nós também tivemos, à medida que os tratamentos avançaram, um resultado melhor de conversão alimentar, de 1,6 para 1,4, né? E intermediários aqui. Muito bem, né? Faço as conclusões usando aí 4 frases, né? Espero que essa apresentação, né, tenha levado aí a um entendimento de que a qualidade de água passa por 3 pontos, né, na suinocultura, na avicultura, na produção animal. Ela se baseia na oferta adequada, né, digo quantidade, na qualidade, que abre 2 pontos importantes, né? A questão microbiológica, a questão fisicoquímica. Tá? Essas ações, esses três elementos se interagem, né, e trabalham conjuntamente, a favor e contra, como a gente registrou. As ações devem ser em conjunto, né? A gente deve entender o todo e deixar de lado essa negligência que até hoje muitos de nós ainda temos com a água. Pessoal, as respostas vêm, né? Estamos aí em vias de começar um trabalho com a empresa, a Cobra, né, na UEL, com esse intuito de fazer uma avaliação bem completa de todos esses recursos aqui apresentados, né? Vamos fazer algo muito parecido com os resultados do último trabalho. E vamos avaliar aí resultados zootécnicos, resultados de saúde intestinal, de saúde sistêmica, né? E possivelmente até de modulação de flora intestinal. Tá? É um trabalho bastante assim consistente que deve começar aí em junho, julho. Tá? Os efeitos, quando atendidos, né, as premissas desses requisitos, são bastante consistentes. Eu acho que deixou bem claro isso. Tá? Muito embora hajam poucos trabalhos com água, quando a gente faz um paralelo com a ração, com outros temas, né? E, finalmente, se a gente botar ao pé da letra, nós temos uma lei a seguir, né? E lei, mais uma vez, é lei. Então, se a gente não puder fazer isso por bem, né? Se algum dia alguém bater na nossa granja e quiser fazer uma medição, isso não estiver atendendo os requisitos da IN 113, nós estaremos em maus lençóis. Tá bom? Agradeço aí a oportunidade, mais uma vez, o privilégio de estar dividindo esse horário aí com tanta gente, né, que representa a nata da nossa suinocultura, da produção animal, que é o carro-chefe do PIB brasileiro, né, e fico à disposição aí. Tem uma frase do Leonardo da Vinci, né, ele tem uma pessoa assim, ímpar, né? Ele trabalhou em várias frentes, além de ser um artista excepcional, né? Dispensando qualquer comentário, mas ele se empolgou muito com a água, né? A água para ele era a força motora da natureza, essa frase é dele. E usava os rios como uma inspiração para estudar os vasos sanguíneos nossos, né? dos humanos. Entendendo que a água, assim como o sangue, levava os nutrientes e a vida para todos os órgãos nossos, né? Ao mesmo tempo, também
é um dos pioneiros aí do sistema de eclusas, né? Permitir a gente transpor obstáculos aí nos rios, tá? Mas essa frase que eu deixo aqui, para mim, é fantástica, né? E nos leva aí a entender que a gente tem que crescer muito. Tá bom? Muito obrigado pela disposição e agradeço a atenção de vocês aí. Nós que agradecemos, professor. Muito obrigada, tá, pela ótima apresentação. É um prazer nosso de tê-lo aí nessa parceria conosco. Pessoal, as perguntas vão ser respondidas, as perguntas mesmo do professor Caio após a próxima apresentação, tá? E o resultado do sorteio do nosso quarteto também, que vai divulgar após a próxima apresentação. Tá? Para apresentar, né, as soluções Cobra para o tratamento da água nas granjas de suínos, né? Eu chamo o Igor Zanini, que é o diretor nosso. Igor, boa noite. Tá com o microfone desligado? Ligou. Boa noite, Dayana. Boa noite, pessoal. Tudo bem, Igor? Joia. Boa noite. Por Caio, muito obrigado aí por compartilhar tanto conhecimento aí de algo tão importante que é a água, né? O trabalho da água já é algo que estamos aí em 2017 entendendo trazer essa verdade de que a água é o alimento, se não um dos mais importantes, né? Então, em cima disso daí, que eu vou pedir para o Jorge agora me permitir participar, compartilhar a tela aqui, e eu vou apresentar para vocês como que a Cobra pode ajudar a resolver esse problema, como que pode ajudar a gente dar uma atenção mais especial à água. Vai lá, Igor, tenta compartilhar agora. Certo, beleza. Que o professor está compartilhando a dele ainda. Se possível, professor, peço para parar de compartilhar a sua tela. Todos podem ver minha tela? Não, ainda está aparecendo a do professor. Professor ainda? Tá do professor. Tá fechando. Agora sim, Igor, pode tocar. Agora ficou o nosso logo. Beleza, beleza. Bom, pessoal, falar um pouquinho para vocês do que é a Cobra. A Cobra é uma empresa londrinense que desde 97 vem trabalhando com equipamentos e produtos químicos para tratar a água, né? E o nosso foco é a criação animal. Então, desde 97 a gente tem focado nisso daí. Começamos com filtros para nebulização, para outros equipamentos na área de avicultura, suinocultura, e hoje contamos com uma linha de mais de 100 produtos focados nesse nosso segmento, né? Então, exportamos para mais de 20 países da América Latina, principalmente, alguma coisa na Europa, África também, né? E produtos com esse foco que a gente está tratando aqui. E o nosso trabalho tem sido demonstrar, explicar e tentar levar essa mensagem de que a água é alimento. Então, quando a gente olha aqui para uma propriedade, seja de aves, seja de suínos, eu vou mostrar de uma forma bem breve como que a Cobra pode ajudar vocês, né? Desde que a água saia do poço ou saia da mina, independente da fonte aí, né? A ideia é que, como nós trabalhamos com água com foco na criação animal, a gente começou a perceber que muitas vezes a água dos animais que estavam fazendo o tratamento corretamente estava melhor até do que a água que o pessoal consumia lá na casa, né? Então, a gente sentiu na obrigação de
levar a mensagem de que é possível melhorar essa qualidade das pessoas também, né? E dos países em desenvolvimento, como o Brasil, 80% da causa de morte é uma falta de saneamento. Então, isso é muito importante, a gente consegue resolver isso de uma forma simples. Então, de uma forma geral, a água sai do poço, a gente já coloca um pouco de cloro nela, faz uma filtração, e essa água que as pessoas vão ter lá na casa já vai ter um residual de cloro, já vai ser uma água mais segura. Essa água também vai lá, por exemplo, para o painel evaporativo, né? A gente tem um filtro específico para isso, vai para a nebulização também, e claro, o mais importante, o nosso maior foco, a parte que o animal vai beber, né? Nessa sim, a gente vai fazer um tratamento bem focado, e essa é a nossa dedicação desses 24 anos aí. Então, a gente tem o quarteto, que a gente vai falar mais em detalhe ali. Ele é um equipamento, é uma estação compacta de tratamento de água, né? Então, ele vai clorar essa água como um biocida, ele vai acidificar a água para ter todas essas vantagens que a gente comentou, aumento de consumo, melhora de conversão, tudo que o professor explicou aí muito bem. A gente vai filtrar essa água e a gente vai resolver os problemas de metais e de corrosão que tem nessa água. Ou seja, de uma forma sinérgica, esses 4 equipamentos vão trabalhar para melhorar a qualidade de água. A gente vai entrar em mais detalhes para ele, nele ali. A gente tem o Dosatac, que é o único dosador proporcional fabricado no Brasil e na América Latina, feito por nós aqui na Cobra, em Londrina. É uma grande satisfação isso, porque a gente sempre já escutou muita reclamação do pessoal de equipamentos importados que davam problema e não tinha peça e tudo isso. Então, hoje a gente vê que tem bastante gente satisfeita com esse equipamento aqui. Isso é muito gostoso. E o nosso último lançamento, o Cobra Mix, para fazer a mistura dessas medicações. Muitas vezes o pessoal pegava o medicamento não custa barato, ia fazer uma medicação, por não conseguir dissolver isso direito, isso não era bem feito. Então, o Cobra Mix veio para ajudar isso daí. Então, o nosso principal produto aqui, nesse tema de água, é o quarteto, né? O quarteto Cobra. Por que quarteto? Simplesmente porque são 4 equipamentos e fazem um trabalho fantástico. Começando que a água vai entrar por aqui, no clorador. Aqui dentro, a gente vai colocar as pastilhas de cloro, de tricloro e pastilha. Aquelas pastilhas, pode ser daquelas grandes, de 200 gramas, ou daquelas menores, não tem problema. Ele vai como uma rede, como um acessório aqui também. A gente vai molhar a quantidade de pastilha suficiente para a gente ter em suínos entre 0,5 e 2 ppm lá na última chupeta, né? A gente tem um equipamento chamado acidificador, que ele vai fazer a dosagem de pastilhas de ácidos orgânicos, né? E essas pastilhas vão acidificar essa água para ter todas aquelas vantagens que o professor comentou e, de quebra, vai melhorar a ação do cloro. A gente vai ver mais em detalhe isso aqui também. O filtro é uma barreira de particulados sólidos, algas, algum particulado sólido que vem com essa água, vai reter nesse filtro e a gente vai economizar produto para depois tratar isso daí e preservar o equipamento também, né, para não lidar com esses particulados sólidos. Então, é um filtro lavável, não tem que trocar, não gera uma manutenção, assim, é bem durável, né, e com uma qualidade de filtragem bem interessante. E a gente tem esse equipamento aqui, o último, mas não menos importante, que é o que a gente chama de antidureza. Ele é um equipamento que vai um refil dentro, que vai um produto, um composto químico aqui, que vai sendo dissolvido com o passar da água e lentamente. Cada cartucho disso aqui vai durar 400 a 600 mil litros de água. O papel dele é remover as incrustações, evitar que o cálcio, o magnésio incruste e que esses metais reajam com a medicação, que reajam com outros compostos, outros aditivos que a gente possa
usar água como veículo sem nenhum problema. Além disso, esse composto ele é um anticorrosivo. O que é isso? Ele não vai deixar o ferro, o manganês oxidar. Ao não permitir a oxidação desses metais, eles não alimentam as ferrobactérias como E. coli, pseudomonas, por exemplo. A gente vai tratar um pouquinho mais na frente, na hora que a gente vê a figura de um biofilme. Bom, então, a gente, olhando o quarteto como uma solução completa, a gente vai tratar a água com esse equipamento, a gente vai conseguir resolver os problemas microbiológicos de particulados sólidos, de incrustação e de corrosão. E é uma ferramenta prontinha, instalada no galpão, que vai permitir a gente fazer uma acidificação à medida que a gente julgue necessário e uma acidificação para tratar essa água melhor e uma acidificação com alguns objetivos mais específicos, em algumas fases. Por exemplo, um desmame, e aí, assim por diante, vocês têm esse conhecimento das principais fases que é interessante acidificar mais, né? Então, a gente pode trabalhar, é uma ferramenta que permite a gente trabalhar com pH, por exemplo, 5,5, 6, durante todo o tempo, 24 horas, de uma forma automática, e também, em alguns momentos, baixar isso, trazer isso para 3,5, para 4, né? Então, ele é bem flexível. Lembrando que a acidificação não é somente para melhorar o cloro, né? Eu já vi gente dizer que eu só acidifico para melhorar a ação do cloro. Eu diria que a acidificação para melhorar a ação do cloro é um bônus. A acidificação pela acidificação é o maior objetivo e a maior vantagem que a gente vai ter com o uso desse equipamento. Falando um pouquinho do clorador, a gente vai usar essas pastilhas que vocês conhecem, a gente coloca aqui dentro, ajusta a quantidade de pastilha que a gente quer molhar, né? A gente vai descobrir, depois de algumas semanas, que com 2 pastilhas sendo molhadas, a gente consegue a cloração que a gente quer, né? Eu digo 2 semanas porque muitas vezes essa água nunca foi tratada e essas tubulações estão cheias de biofilme, por exemplo. Então, até que isso limpe, leva algum tempinho, né? Podemos fazer uma limpeza com uma cloração choque, com algum outro produto, né? Entre os ciclos, para a gente resetar, para a gente começar do zero, mas, se não, ele vai removendo esses biofilmes com o tempo, limpando essa tubulação, a gente começa a ter uma maior estabilidade de tratamento. Então, a gente vai conhecer que, com 2 pastilhas, a gente chega entre o 1 ppm, 1 ppm e meio, que é o que a gente busca, por exemplo, né? Então, a gente vai aprendendo com o equipamento. O acidificador trabalha da mesma forma que o clorador, só que ao invés de usar cloro, a gente vai usar as pastilhas de ácido. Essas pastilhas de ácido são ácidos orgânicos, um blend de ácido orgânico pensado para isso, né? Desenvolvido para isso, e vão ser acondicionadas aqui dentro do equipamento e, à medida que a gente molha mais pastilha, a gente diminui mais o pH. Então, é algo bem simples. Esse equipamento é bem interessante porque tanto o clorador quanto o acidificador, ele é fácil de ser monitorado pelo técnico, é fácil de ser monitorado pelo granjeiro, né? É visual, é bem tranquilo, é algo simples de se fazer. O filtro, como eu comentei, é lavável, ele vai esse refil dentro de 75 micras, que vai fazer um trabalho de filtragem bem interessante, reduzindo essa carga de sujidade que faria com que a gente gastasse mais produto, que faria com que a gente tivesse um desgaste do equipamento, né? E o antidureza, que vai tratar esses problemas de corrosão, de incrustação, né? E vai ter essa autonomia de entre 400 mil e 600 mil litros de água. Então, aí depois a gente troca esse refil. A gente vai ver aqui que ele está acabando e vamos saber que a gente tem que trocar ele. Muito importante, faz grande diferença esse equipamento aqui. Bom, aqui
Quando a gente fala de qualidade de água, o nosso principal desafio aqui é remover o biofilme, né? É remover e não deixar ele formar, né? Então, o biofilme é algo complexo, é uma associação de micro-organismos e eles vão se organizando como algo quase que inteligente aqui. Então, às vezes, as fezes de um é alimento do outro e isso faz com que grude mais nutrientes que vem aqui. É algo bem organizado, né? E aí, a hora que eles encontram um ambiente propício, eles desprendem mais micro-organismo e forma em outro local da tubulação. É um negócio bem complicado de se entender e com o quarteto acaba ficando fácil de se resolver esse problema aqui. O biofilme, imaginem vocês, é uma tubulação incrustada de cálcio e de magnésio como essa. Como que vai ser a facilidade de agregar, a facilidade de fixação desse biofilme? Isso é muito mais propício à formação de biofilme. Então, o biofilme é um problema que vai muito além da parte microbiológica. Ele leva uma carga de físico-química também. Então, a gente precisa resolver o problema de uma forma completa. Não é somente adicionando um saneante, por melhor que ele seja, que a gente vai resolver os problemas de biofilme. Então, é uma solução completa e complexa. A água, quando oxida, fica dessa cor. O antidureza, ele vai resolver esse problema de oxidação. Isso aqui é o ferrugem, é o ferro que estava na água que enferrujou. Então, o antidureza vai resolver esse problema de coloração e também de incrustação, favorecendo a remoção e a manutenção da tubulação limpa, sem esse biofilme. Quando a gente fala de coloração, a gente precisa levar bastante em consideração o pH. Então, além da importância da acidificação pela acidificação, a gente tem a importância da acidificação para o controle melhor da coloração. E principalmente quando a gente fala de suínos, pela palatabilidade desenvolvida deles, a gente não pode exagerar na coloração, né? Então, a gente precisa usar de uma forma bem efetiva esse cloro. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente trabalha com um pH baixo, a gente tem uma formação desse daqui, que é o HOCl, que é o ácido hipocloroso. Esse realmente mata. Quando a gente tem um pH alto, a gente forma mais íon hipoclorito, que não mata. Esse mata de 80 a 300 vezes mais que esse. Ou seja, o que a gente busca é o ácido hipocloroso, né? E a gente vai ter isso de quebra como um bônus quando a gente faz uma acidificação correta da água. A gente pode usar um saneante cloro, que é um excelente saneante, desde que bem usado. Então, de forma geral, as vantagens do quarteto é a facilidade e flexibilidade do uso, a facilidade de padronização pelas empresas, ou seja, a empresa coloca no projeto do galpão, olha, no tratamento de água a gente vai usar o quarteto. É um equipamento que tem uma excelente relação custo-benefício, é um equipamento nacional fabricado por nós aqui, que muita gente fala, é um equipamento barato, tá? Eu não gosto de usar barato, porque eu acho que essa relação custo-benefício eu acho mais interessante falar nesse ponto. É um equipamento que se paga muito rápido, né? E muitas empresas em aves e suínos têm padronizado o sistema de tratamento de água com o quarteto, tá? Ele é visual, é intuitivo, então, mesmo que a pessoa não tenha um conhecimento técnico avançado, a pessoa que vai manejar o equipamento, ela consegue sim fazer um trabalho complexo que é tratar água, um trabalho importante que é tratar água, com um equipamento simples e que ela não vai ter esse medo de usar, ela vai entender como funciona e vai fazer o que a gente quer, que é atingir uma qualidade de água, né? Esse é o nosso objetivo maior. Então, com o equipamento, a gente consegue fazer a acidificação 24 horas, se a gente quiser, ou em períodos específicos, é um equipamento bem flexível. As recomendações da Cobra, baseado em muitas empresas que fazem isso também, em muitos artigos, né? E na experiência também em trabalho com esse equipamento.
Analisar água em laboratório pelo menos 2 vezes por ano. Pode ser a cada mudança de estação, por exemplo, pode ser mais frequente, tá? Lembrando que a análise da água em laboratório, ela é uma fotografia da qualidade daquela água naquele momento. Isso não quer dizer que essa água vai ter qualidade lá no bebedouro, ou não quer dizer que vai ter qualidade amanhã, na semana que vem. Ela é naquele momento. E para a gente que está na produção, o principal não é a fotografia, o principal é o filme inteiro. E qual que é o filme inteiro? É o monitoramento diário, é o monitoramento semanal, é o acompanhamento durante o lote. Esse é o principal. Isso que faz a diferença. Então, esse acompanhamento a gente vai poder fazer, por exemplo, de medir o cloro livre entre 0,5 e 2 ppm, até a gente ter uma confiança do que a gente está fazendo, até limpar a tubulação, diariamente a gente pode fazer isso, e depois a gente vai aprender, a gente vai ver que isso daí vai se repetir bastante. E a menos que, por exemplo, a gente capte uma água de uma mina, por exemplo, uma água de superfície, e choveu muito, por exemplo, né? Se nada disso acontecer, a gente vai ter uma segurança para espaçar um pouco mais essa frequência de monitoramento, né? E a fitinha é simples, é barato e é efetivo. Tem equipamentos mais modernos, vamos dizer assim, eletrônicos, só que muitas vezes isso lá para o pessoal do campo acaba sendo uma complicação, tem que fazer calibração. Então, a gente acredita que a fitinha é algo mais efetivo e que qualquer pessoa faz. A gente quer que qualquer pessoa faça o tratamento de água. Se qualquer pessoa fizer, é porque o nosso equipamento, a nossa solução está simples. E é isso que vai garantir aquela qualidade de água que a gente busca. Esse é um ponto bem importante aí. Então, medir o pH menor que 7 para um tratamento de água, e aí com foco na acidificação de água, podendo trabalhar com 3, 3,5, 4, dependendo da estratégia de cada empresa, né? A frequência também é a mesma coisa. Vamos aprender com o equipamento, ter uma frequência um pouco mais exaustiva no começo, e depois a gente pode passar à medida que a gente ganha essa confiança, né? Lembrando que essa monitoria, esse monitoramento de qualidade é o que garante o resultado, não é somente a análise do laboratório. É importante, claro, é muito importante saber o que tem na nossa água. Por exemplo, alguns aspectos de sulfato, de repente nitrito, nitrato, não se altera muito. Isso daí é importante que a gente saiba, né? O que tem na nossa água? Qual que é o problema que a gente pode ter? Tem muitos problemas que vêm com a água lá e é algo um pouco mais complicado de se resolver, que vão ser equipamentos um pouco mais complexos. Em geral, o quarteto resolve aí mais de 95% dos casos, sem dúvida, né? Mas tem casos que a gente precisa conhecer por exemplo, tem muitos problemas mais sérios que pode vir, por exemplo, do nitrito, do nitrato, que a gente precisa, a partir do momento que a gente conhece, a gente vai fazer uma análise, uma relação custo-benefício da solução, quanto vai custar para fazer isso aí vai me pagar pelo problema que eu estou tendo, então a gente consegue fazer, equacionar isso daí, fazer uma análise, né, mais racional. E outra coisa, a frequência também a troca do antidureza, que é o refil que vai aqui dentro, entre 400 e 600 mil litros, dependendo da qualidade da água, né? Então, esse seria as recomendações Cobra. Eu convido vocês a seguirem nossas redes sociais. A gente publica bastante vídeo, tem canal no YouTube, tem bastante coisa interessante para compartilhar com vocês. As perspectivas, falando brevemente, de final de 2021, 2022, muitos equipamentos novos sendo desenvolvidos, coisas bem tecnológicas, bem interessantes, produtos também, produtos saneantes para limpeza, tudo isso está na boca de sair. Muitas coisas que vão ajudar vocês, tá? Então, o nosso foco sempre foi em quem está na produção e vai continuar sendo. É daí que vem a principal matéria-prima do desenvolvimento dos nossos produtos. Então, eu agradeço a atenção de todos, a oportunidade de falar de algo tão importante. Agradeço a Dayana pela apresentação, ao professor Caio pelos conhecimentos. Muito obrigado a todos e principalmente a vocês aí pela participação. Muito obrigado, pessoal.
ficamos abertos aí a perguntas. Obrigada, Igor, pela apresentação também. Tá? Volto a agradecer ao professor. Agradecemos também a presença de todos aqui que estão acompanhando nós até agora. Tá? Vamos passar para as questões agora. Temos algumas questões aqui. Tá? Vamos iniciar. Eu tenho uma primeira questão, né? A Andressa perguntou se a gente pode encaminhar os vídeos para ela, depois a gente encaminha, Andressa, tá? O Yuri perguntou se a gente vai ter essa apresentação no YouTube. Vamos ter, sim, alguns trechos aí mais importantes. Uma pergunta do Alessandro. Qual o pH ideal para trabalharmos nas diferentes fases dos suínos? Professor, ele tinha feito na sua apresentação. Ok. Estão me ouvindo? Sim, eu estou ouvindo. Sim. Alessandro, eu já tinha visto aqui as perguntas no chat, né? E é um tema meio cabeludo, porque não existe assim muitos estudos apontando com precisão essa informação. Tá? O que a gente tem, assim, de forma bem ampla, né? Eu acho que é como eu poderia responder para você, entre 6 até 3,5, as respostas no incremento de água são aumentadas. Tá? Há um consenso das poucas informações que a gente conseguiu levantar, tá? E que a gente conhece. Então, uma especificidade sobre fases, eu não tenho essa informação e acho que é muito escasso, mas há um consenso dentro desses limites aí. E muito abaixo disso, então, abaixo de 3,5, especialmente abaixo de 3, nós temos o leitão redução, tá? Então... Caio, permite um comentário, né? Claro. Ficou claro na tua apresentação a necessidade de baixar o pH para os leitões, né? Sim. Os leitões não têm produção de ácido clorídrico, né? Naturalmente. Sim. Né? Então, acidificando, né? Vai promover uma melhor, né? Gestão, inclusive, né? Sim. E, sem dúvida, controle microbiano e assim por diante, né? O que passa, muitas vezes, é grandes de UPL, por exemplo. E nós temos a reprodução toda, né, as matrizes, né, e temos a creche. E a água, né, da mesma caixa, vamos dizer assim, que alimenta. Sim. Eu estou tratando, né, a caixa central e vai ser a granja inteira. Eu tenho um caso assim, por exemplo. Né? E aconteceu justamente isso. Né? A acidificação foi muito violenta, né? Estava em 13,5, na verdade. E começaram a morrer fêmeas, né? Morrer fêmeas e quando abrimos, né? O estômago tinha queimaduras, né? Ela queimou. Eram úlceras, né? Não úlcera aquela que a gente vê ali no Cardia, por exemplo, né? Eram queimaduras realmente, né? Então isso é extremamente preocupante, né? Então o animal adulto, né? Como tu bem colocou, né? Ele já produz o ácido clorídrico, pH de 2 a 13,5, né? E nós acidificando essa água, nós vamos tornar, né? Uma acidez violenta para as matrizes. Né? Então muito cuidado quando tem uma situação dessas, né? Temos um OPL que temos a mesma água para os leitões e para as fêmeas, né? Então, por isso que eu queria achar um meio de campo aí, né? Para nós, pH, de repente, 5,5, talvez, né? Seja benéfico numa situação dessas, né? Então, essa é mais a minha pergunta também. Né? Em termos de valores, né? Esses são os limites, assim, extremos, né? Extremos não, o 3,5, sim. O 6 a 3,5, né, seria um range aceitável, mas tem um contexto, né, Alessandro? Então tem que ver aí, por exemplo, fêmeas que comem de forma muito reduzida as gestantes, né, uma alimentação por dia, depois vão ter acesso a um produto acidificado o tempo todo, que é a água, né? E há também uma compensação de apetite por mais consumo de água em situações de... não é assim uma razão, vamos dizer assim, completa, mas há várias informações de mais consumo de água quando você tem uma restrição. Né? Então, há um salto para compensar a fome. E aí é um desastre. Né? Então, tem esse contexto que a gente deve considerar. Né? Formas de arraçoamento, características da ração, mas você está coberta de razão. Eu já tinha ouvido alguma coisa a respeito e você levantou bem a bola aí. É bem
É bem É complexo, realmente. é. Cada caso ser analisado. E ao mesmo tempo tem ácidos e ácidos, né? O pH não significa necessariamente que você tenha uma agressão, né? E tem funções também de ácidos dirigidas para outros fins, né? Você pegar matrizes aí, o benzoico, por exemplo, é um ácido fantástico, né? Que tem uma função depois para um outro elemento que tem um foco mais em trato urinário, portanto, vai direto ao meio onde a gente quer, né? Atingir a coisa. Utilizado até via ração, inclusive. Né? Exatamente. Professor, um caso que eu acompanhei com ácidos inorgânicos estava acontecendo esse problema, sabe? Então, os ácidos orgânicos são bem diferentes, a velocidade de dissociação dele é diferente. Bem lembrado. Por exemplo, um ácido fosfórico, ele é muito agressivo, sabe? Então, tem alguns produtos que o principal componente é ácido fosfórico. Isso daí, se você trouxer para o pH próximo de 3, é muito forte. É muito forte para os animais. Então, por isso que o pessoal foca bastante no ácido orgânico. Ele é um ácido mais tranquilo de trabalhar. Ele é um ácido que não vai ter esses problemas, né? E a dissociação dele também é mais lenta, em função do pH de onde está no trato digestivo. Então, no caso do ácido inorgânico, do fosfórico, por exemplo, no pH de 6,5 ele já está 100% dissociado. Então, isso daí é a velocidade que ele vai agredir a parede do trato digestivo, aí, por exemplo. Vou verificar esse item, na verdade. Né? Eu não sei que tipo de ácido foi utilizado nesse caso. Né? Eu vou verificar isso também. Interessante. Felizmente, nós temos um único ácido inorgânico presente aí nas nossas rações, né? Na nossa linha, que é o fosfórico. Né? Então, de alguma forma, a gente tem alguma segurança. Não existem outros ácidos inorgânicos. Né? O cara, na casa dele, tem uma geladeira de cerveja lá. Olha lá no fundo da geladeira lá, ó. Tem um pessoal aí. Tá gelado aí? Não. Teve uma outra reunião. Ô, professor, o Jorge teve que colocar todo mundo no mudo. Agora, por favor, aperte o seu de novo ali para desmutar no microfonezinho. A gente não está disputando, professor Caio. Agora deu. Sim. Agora foi? Beleza. Então é isso aí. Eu falei que de fosfórico, o fosfórico é o único representante, né? E ele não é dos mais presentes. De fato, a maioria são orgânicos, e foi bem colocado. Mas é uma preocupação, sim, Alessandro. Muito bem levantado. Né? Um desastre. Perfeito, gente. Obrigado, então. Alessandro, acho que você tinha feito mais uma pergunta, Alessandro, confirmando no trabalho apresentado sim, com o lote, com os óleos essenciais, reduziram o consumo de água? Sim, reduziram. Só confirma para mim, Caio, exato, né? Sim, o consumo de água, foi observado que o tratamento que tinha os óleos essenciais reduziu o consumo de água. Isso, exatamente. Eu tinha feito aquela lá. Achei interessante isso aí, realmente é uma coisa que a gente tem trabalhado muito, inclusive, com óleos essenciais, né? E nós temos, assim, os benefícios são grandes também, né? Sim. Não reparamos nada a respeito disso. Eu acho que ali a gente tem que levar em conta, né, que concentração, né, não foi apresentado isso, que óleo essencial, porque também, assim como ácidos, né, tem ácidos que são negativos para a estimulação do consumo. Né? A maioria não, mas tem ácidos com esse perfil.
Assim também tem óleos essenciais que refutam o consumo, né? Provavelmente essa associação aí com um ácido, a gente não sabe se isso gerou algum componente adverso, né? Mas foi aquele exemplo. Claro que ainda teve acima do grupo controle, né? Tá? Melhor. Perfeito. Perfeito. Obrigado. Partimos para a próxima pergunta, do João Júnior Guaitolini. Na gestação, deve-se aumentar o consumo de água da fêmea para aumentar a frequência de micções? E mais uma, e que exigência em água tem uma fêmea em lactação? Tá. Exatamente, a gente deveria aumentar sim, né? Esse tipo de ação, especialmente em fêmeas alojadas em gaiola, tem aí seus dias contados, né? Dias não, tem anos ainda para a gente usar as gaiolas. A IN, ela deu uma margem aí boa, né? Para quem está na atividade e tem porcas em gaiola ainda para permanecer com esse alojamento. De fato, elas são muito pouco motivadas, né? A se levantar e a beber água, né? Tem uma vez ao dia que elas levantam para comer, basicamente, e depois não tem motivação por espaço e tampouco por outra razão, né? Então, esse procedimento de estimulá-las, fazendo com que fiquem em pé, abrindo registros de alguns tipos de bebedouro que permitem isso, são bem interessantes, né? E eu também colocaria esse recurso da acidificação, né? Mas não bastaria ele isoladamente, tá? Não é um porcas alojadas individualmente. Já nos sistemas coletivos, esse problema diminui um pouquinho, né? Ela em grupo, ela é incomodada pelo movimento das demais, acaba se levantando, né? E acaba tendo um consumo maior de água. Isso é natural, tá? Mas a gente deve estimular sim, correto? E é um dos principais problemas sanitários, né? A falta de consumo de água associada a outros quadros que fecham essa patogenia, né? O contato com fezes, aumentando aí os riscos de quadros patológicos de trato urinário e reprodutivo. Então, a gente deve atender essa premissa, sim. E para porcas lactantes, você perguntou em valores, né? Nós temos porcas aí produzindo mais de 15 litros dia, né? Então, isso é água que vai embora, tá? Fora isso, é uma matriz com atividade metabólica muito grande. Eu não indicaria um consumo menor que 25 litros, tá? A literatura aponta até 40 litros dia. Então, dentro desses limites aí, entenda que a gente tem que ter bebedouros muito eficientes, né, com oferta generosa mesmo, que facilite o consumo, para que não faça ela perder tempo e energia para consumir água, tá? Ok, professor, obrigada. Temos uma pergunta aqui do Botega. Na fase pós-desmame, qual seria a melhor forma de usar os ácidos? Fazer janelas com uso de ácidos ou permanente? Certo. Olha, elas têm características distintas, né? Eu acho que um começo com ácidos é essencial, né? E se você identificar que isso teve resultado e basta, né? Como que eu chamaria o basta? Os seus resultados são adequados, condizentes com que a genética que você trabalha indica, eu acho que bastaria, né? E claro, isso envolve também desafios que a tua granja naturalmente tem. Então, nesse caso, a gente poderia passar por um uso mais constante, tá? Não há nenhum problema em fazer um uso constante de ácidos. Todavia, os ácidos são ingredientes que não são baratos, né? Então, também tem que levar em conta isso. Se numa situação de ração inicial 2 até inicial 1, caberia um aditivo com essa característica, né? Mas os choques são bem-vindos, né? Na creche, eu não vejo muita conduta de choque. Eu diria que ou o uso regular
ou o uso concentrado nas 2 a 3 primeiras semanas da fase. Tá? Seria a minha posição. Agora, quanto à forma de veiculação, né, ambas são eficientes, né? Agora, naturalmente, um bebedouro que gera desperdício, você está jogando um produto também importante fora, né? Então, tem que ter muita atenção com relação ao que você está usando, né? Digo, o preço e o custo que você tem para não ter um desperdício abusivo aí, né? Com água via bebedouro. Com ácido via água, desculpa. Sim, sim. Obrigada, professor. Temos mais uma da Graciele. A acidificação da água substitui a utilização de ácidos orgânicos na ração? Pode substituir, é uma via, né? Isso vale para todas as fases. Tá? Há já desenhos aí em curso, né, em grandes empresas, e que fazem o choque com ácido, né? E isso substitui o que está na ração. Né? Eu acho um pouco assim pesado do ponto de vista econômico, né? Fazer um uso largo, né? Extenso de ácido via água, porque normalmente, vocês viram ali nos slides, a maior parte das empresas detém ainda o bebedouro tipo chupeta, né? E dá muito desperdício, mesmo que ele esteja regulado, com a altura correta, inclinação, fluxo, né? Ele tem essa característica. Então, eu acho que é uma condição muito complicada de você estender por longos períodos os ácidos, mas as vias, elas são igualmente boas, né? Sim, obrigada, professor. Eu tenho uma pergunta do Tom, que eu direciono para o Igor. Igor, qual o produto nosso, né, que a gente oferece para resolver problemas de água dura nas placas evaporativas? Essa é muito fácil, Igor. É fácil, né? Eu até tenho ele aqui, ó. É esse o produto? Sim. É o Noplax. Vai usar uma vez por semana em cada calha. Vai remover as incrustações da placa e vai preservar esse painel aí, podendo usar com o animal dentro do galpão ou fora do galpão, ou entre os lotes, não tem problema, né? No vazio. Vai fazer esse trabalho aí bem feitinho. Tem salvado muitas placas aí da troca. Sim. E daí, para dar mais detalhes, às vezes, do uso, que se tiver mais alguma dúvida, pode entrar em contato conosco depois, né, Igor? É isso aí, é isso aí. Com mais detalhes certinho de como utilizar. Né? É o Tom Kramer que está perguntando? Deve ser, né? É o Tom, só apareceu o Tom aqui para mim. Depois pode entrar em contato com a gente, né? Que a gente dá mais detalhes certinho de uso, de questões de dúvidas, sobre os usos dos nossos produtos, né? Eu encerro aqui as questões. Deixa eu só confirmar se não tem mais nenhuma mesmo no chat. Não, o Tom está agradecendo aqui, obrigado. Né? Então. Eu tive uma pergunta aqui, um comentário aqui por WhatsApp para compartilhar, e aí eu vou fazer a pergunta para o professor. Pode falar. O comentário dizendo assim que o ácido nas trocas de tipo de rações é importante, pois muda a flora. O controle da flora aí, professor, com o uso de ácido na troca de ração. Algum comentário interessante para o pessoal? Procede sim, né, Igor? Especialmente nas rações na fase de creche, né, que são rações muito diferentes. Vamos pensar num programa com 4 rações, né? Elas são muito diferentes, né? Elas têm uma queda progressiva de substitutos lácteos, de ingredientes de alta digestibilidade, e ninguém faz isso assim com uma troca tão gradual como a gente teoricamente recomenda, né? Orienta. E claro, né? Essa mudança ela está acompanhada de alterações, tá? Digestivas, tá? De ajustes enzimáticos, de indigestibilidade, né? Então, é uma oportunidade, claro, para um desbalanço de flora. E o ácido é um excelente aditivo para esse fim, né?
Então, cai muito bem. Eu acho que até permite a gente voltar naquela pergunta, né, dos choques e das janelas, tá? Nessa visão, para uma fase crítica como a creche, o uso contínuo pode amenizar eventuais problemas, né, de trocas de ração. Na fase de crescimento e terminação, que as rações também são diferentes, algumas empresas trabalham até com 8 rações, mas é um processo em que o suíno está mais adaptado enzimaticamente, mais maduro fisiologicamente, né? Já está maduro fisiologicamente, é uma flora mais consolidada, então eu não vejo necessariamente que o ácido tenha que participar, né, para essa finalidade sempre, né? Salvo algumas situações que combinam, às vezes, outros estresses, né? Por exemplo, uma saída de creche, os animais vão por um caminhão, andam alguns quilômetros, entram numa granja que tem toda uma estrutura diferente, comedouros diferentes, água diferente e uma ração diferente, aí cabe bem também, de novo, o ácido, né? E aí a gente pode voltar nessa informação de que ele também colaborou com esse desbalanço de troca, né, de rações. Tá? Legal. E, professor, a gente tem uma ideia, assim, né, de que usar o ácido orgânico é algo com um custo bem alto, né? Então, a gente tem que ser bem comedido nesse uso aí, né? O que a gente tem notado é que a gente tem conseguido, assim, em termos práticos, com a Cicobra, com a acidificação através do aparelho nosso, do acidificador, a gente tem conseguido um custo bem interessante no uso full time, né? 24 horas, custo comparado, em termos práticos, comparado a ácidos comerciais com usos específicos. Então, isso daí o pessoal tem gostado bastante, tem demonstrado uma satisfação, assim, para nós, né, desses usos, né, direto, todo o tempo. A gente consegue, com a Cicobra, uma boa relação custo-benefício, que eu acho que até que vai ser um dos focos do nosso experimento, né, professor? Sim, avaliar isso tudo. Análise aí, viabilidade. Mas, de forma prática, né, o pessoal tem relatado para a gente um custo interessante desse uso. Eu falo de custo de ácido, né, me baseando nos produtos comerciais, né, que são veiculados principalmente, a maior parte usa via ração, né, e sempre fazendo um paralelo com o que a gente tinha até então, né, que são os antibióticos promotores de crescimento. Então, nas avaliações comparativas, a gente tinha um leque de produtos mais baratos, né, fazendo essa comparação mesmo, né? Então, nesse sentido, que eu coloco a questão, né? Na verdade, os antibióticos, todo mundo sabe, né? São fantásticos, mas, enfim, nós temos um peso e uma necessidade de repensar seu uso, né? E aí, esses aditivos, eles se mostram competitivamente com relação a preço um pouco piores, né? Com certeza. Piores, né? Nesse sentido. Né? Agora, o que você falou é importante, né? A gente ter uma adequação aí se vocês têm esse instrumento, Igor, que ótimo, né? De você permitir que via água, né, essa via seja utilizada para fomentar ácido, né, sem esses riscos de perdas, né, excessivas, né? Mas a minha questão ali foi mais final, né, do bebedouro em si como gerador de perda, né? Não do conjunto, né, da via, mas o elemento equipamento, né, sendo Sim. ponto crítico dessa perda, né? Desperdício, né? E alguns trabalhos fazendo aí avaliações de tipos de bebedouros, né? E o nipo é o pior em termos de desperdício, né? E a gente tem observações aí de até 70% de desperdício de água. Quer dizer, o animal toma 30%, o resto vai embora. Em situações até mais críticas, né? Que são inferiores a 30% a água usada mesmo, né? Via bebedouro nipo. Tá? Sim. E também situações diversas, né? Mesmo com muito desperdício, superando aí
50% de uso efetivo. Tá? Tá ok. É muito desperdício. Mais uma pergunta para o Igor. Tem o filtro quarteto instalado já e o mesmo fica subindo o nível de água do acidificante, molhando várias pastilhas de uma vez. Já foi trocado o copo e a válvula. O que poderia ser? Observação, né? Sempre é tirado todo o ar pela válvula do filtro de partículas. Então, Certo. qual, Olha, e daí, qual a durabilidade de cada pastilha de cloro e acidificante? tá. Van. Quanto ao subir o nível, a gente precisa avaliar a pressão que está exposto o equipamento, né? O quarteto, a recomendação dele é trabalhar com até 7 metros de coluna de água na entrada. Se tiver mais que isso, esses problemas se tornam frequentes. Então, a gente tem uma válvula que ela reduz essa pressão para não extrapolar esses 7 metros, né? Para reduzir para 7 MCA, que equivale a 10 PSI. Então, eu acredito que talvez possa ser uma das causas, né? Eu acho que precisaria avaliar isso daí. Quanto ao consumo de cloro e de ácido, o cloro varia muito em função da quantidade de matéria orgânica que tem e em função também da quantidade de metais que pode ter nessa água. Por exemplo, se tiver muito ferro, vai consumir mais o cloro, né? E a matéria orgânica nem se fala. Então, de forma geral, o pessoal considera uma pastilha aí para aproximadamente 40 mil litros, em termos de fazer o cálculo de custo, né? Mas isso vai variar muito. De ácido, do acicobre, uma pastilha de 200 gramas, ele vai tratar entre 3 e 7 mil litros. É uma faixa muito grande porque vai influenciar o pH da água inicial, o pH que você quer levar essa água, vai influenciar também a alcalinidade que tem nessa água, que a alcalinidade é o efeito tampão dessa água, é o que segura a variação de pH. Então, tudo isso influencia nesse consumo, né? Então, de forma geral, né, não respondendo muito de forma precisa, mas os relatos que a gente tem e dos testes que a gente faz entre 3 e 7 mil litros em função de todas essas variáveis aí. Tá ok. A pergunta do Diego. Água clorada e acidificada pode ser usada na rede dos bebedouros em comedouros tipo inox creche e terminação ou não existe nenhuma complicação? Responda, professor. Sim, por favor. Bom, é assim, quando a gente trabalha com o pH um pouco para baixo de 7 ou seja, o pH abaixo de 7, usando o ácido e colocando o cloro junto, é tranquilo, todos esses materiais, os bebedouros, estão preparados para isso daí, para 2 ppm de cloro, sem problema nenhum. Até em aves, o pessoal usa 5, sem problema nenhum também. Tá? Agora, quando a gente começa a trazer esse pH por volta de 3, de 4, 4,5, já é um pH baixo, bem ácido, então você acelera esse processo de corrosão dos metais de forma geral. O inox, por melhor que seja, ele ainda tem ferro na composição, ele pode gerar uma oxidação, gerar uma porosidade. Tá? Aí está um ponto importante que eu não chamei atenção para com esse foco, mas um ponto que o antidureza, ele é um anticorrosivo, né? E ele vai ajudar a não deixar oxidar os metais da água e os metais do próprio equipamento. Então, ele, contando um exemplo bem básico, assim, mas antigamente o carro, você comprava um carro, andava 2 anos, 3 anos com ele, estava cheio de pontos de ferrugem. Depois parou de ter isso. Então, hoje você tem um carro do ano 2000, por exemplo, com 20, 21 anos, que não tem ferrugem. Isso se deve ao tratamento que faz dessa chapa. O composto que a gente usa no antidureza, ele é dessa mesma família. Então, em outras palavras, a gente está fazendo um tratamento nesses metais também, utilizando o antidureza. Isso aí vai garantir uma maior vida útil para esses equipamentos.
mesmo em situações de pH bem baixo, que é tudo que a gente busca por todas as informações que o professor passou para a gente.